Olá, misteriosos! Hoje, você vai conhecer os relatos mais perturbadores de quem trabalhou ou esteve internado em hospitais marcados por algo que vai além da compreensão. Algo que talvez nunca tenha deixado aquele lugar. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se. O que você vai ouvir pode acompanhar você até depois que o vídeo terminar. Me chamo André. Sou enfermeiro há 12 anos. Já vi coisas que a maioria das pessoas não suportaria assistir nem em filmes. Mortes trágicas, acidentes, doenças em estados avançados. Com o tempo, você aprende a manter a sanidade construindo um muro invisível entre o que vê e o que sente. Mas naquela noite, tudo o que eu acreditava saber foi rasgado em pedaços. O Hospital São Rafael sempre teve algo de estranho. Não por ser antigo, embora isso contribuísse, mas por um silêncio que parecia se impor com autoridade, mesmo nos momentos de maior movimento. Era como se as paredes tivessem aprendido a absorver os sons das dores, dos choros, dos lamentos e dos suspiros finais de quem passou por ali. Trabalhar em um lugar assim exige mais do que técnica. Exige que você se feche por dentro. Naquela madrugada de inverno, eu estava de plantão no setor 5B. Meus colegas diziam que eu dava sorte por ter caído ali. Menos movimentado, menos pacientes, mais tranquilo. Mas eu já havia aprendido a desconfiar do que é tranquilo demais em um hospital. O leito 43 estava vazio desde o início do meu turno. O paciente anterior, um idoso chamado Ernesto Braga, falecera em circunstâncias normais. Falência múltipla dos órgãos. Um quadro previsível sem intercorrências. O corpo dele fora levado ao necrotério, mas havia um detalhe. Por conta de um erro burocrático no sistema, o leito ainda constava como em observação. Um dos muitos casos de descuido rotineiro no hospital. Tínhamos poucos pacientes naquela noite. Alguns dormiam tranquilos, outros gemiam vez ou outra, mas nada que me chamasse a atenção. O cansaço começava a bater. Mas eu tinha o hábito de caminhar entre os corredores para espantar o sono. Por volta das 02h30, passei novamente em frente ao quarto 43. Estava tudo escuro, como deveria estar. Fechei a prancheta, ajustei a máscara e segui até a copa para tomar um café frio e amargo. Às 02h47, enquanto atualizava relatórios no sistema, um alerta surgiu no canto da tela. Sinal vital detectado. Leito 43. Parei. Encarei a tela por alguns segundos. Devia ser um erro, claro. O quarto estava vazio. O monitor cardíaco daquele leito havia sido desligado e os sensores guardados. Resolvi ignorar. Talvez alguém tivesse encostado acidentalmente nos fios. Mas o alerta voltou. Desta vez com detalhes. Frequência cardíaca, 68 BPM. Saturação 98%, respiração. 14 RPMA, precisão dos dados me incomodou. Isso não era interferência. Eram valores normais, de alguém vivo, alguém que estava ali. Levantei devagar. Peguei o rádio e avisei que ia checar um possível erro no quarto 43. Nenhuma resposta. O rádio chiou e silenciou. Tentei mais uma vez. Nada. Engoli seco. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar em direção ao quarto. Conforme me aproximava, algo parecia errado com o ar. A temperatura havia caído de forma perceptível. Meus braços se arrepiaram e meus passos ecoavam de forma diferente, como se o corredor tivesse absorvido todos os sons. A porta do quarto 43 estava entreaberta. Isso me paralisou. Eu tinha certeza de que ela estava fechada durante minha última ronda. Mesmo que alguém tivesse entrado, nenhum paciente, acompanhante ou técnico tem acesso a essa chave sem passar pela enfermaria. Com a lanterna apontada para o chão, empurrei a porta com o pé. O som da madeira se arrastando contra o batente ecoou. Pela escuridão, o que vi fez meu estômago se revirar. Havia um homem deitado na cama. Ele estava perfeitamente imóvel, braços ao lado do corpo. Os olhos, arregalados e opacos, encaravam o teto com uma intensidade antinatural. Sua pele era tão pálida que parecia cera. Vestia um avental hospitalar, mas algo nele parecia errado.
como se o tecido não tocasse realmente o corpo, como se fosse uma memória da roupa. A luz da lanterna tremia, mesmo com minha mão firme. Olhei para o monitor. 68 batimentos por minuto. Tudo normal. Mas havia um som. Abafado, constante, como se alguém respirasse através de uma máscara, embora ele não usasse nenhuma. Me aproximei devagar. O cheiro do quarto era diferente. Nada de produtos de limpeza. Era um odor doce e podre ao mesmo tempo, como flores velhas misturadas com carne crua. E então, do nada, ele virou os olhos para mim. Não moveu a cabeça. Só os olhos, mas aquilo não era humano. O branco dos olhos estava amarelado, e a pupila parecia não reagir à luz. E então, ele sorriu. Um sorriso sutil, quase imperceptível, mas cheio de intenção. E sem mover os lábios, sem som, senti claramente a frase em minha mente. Eu ainda estou aqui. Pisquei, e ele desapareceu, literalmente. Não virou fumaça, não se escondeu. Simplesmente não estava mais ali. Os lençóis estavam esticados, o monitor desligado, os fios desconectados. Saí do quarto correndo, sentindo o coração bater na garganta. Quase caí ao tropeçar em uma maca deixada no corredor. Alcancei a enfermaria, tremendo. Relatei o ocorrido para o técnico da madrugada, que olhou para mim com um misto de pena e preocupação. Pedi para rever as imagens da câmera do corredor. Ele hesitou, mas aceitou. Capítulo 6. A falha na gravação. Vídeo mostrava o corredor às 02h45. Nada de estranho. Tudo calmo. Mas exatamente às 03h, a gravação corta por 47 segundos. Tela preta. Quando volta, a porta do quarto 43 está entreaberta. Como eu a encontrei. Nenhum movimento. Nenhuma pessoa. Nenhum som. Mostrei para a direção. O vídeo foi arquivado e nunca mais mencionado. Na semana seguinte, uma paciente foi internada no leito 43 por engano. Na primeira madrugada, arrancou os sensores e começou a gritar. "Tirem ele daqui! Ele está deitado comigo! Ele sussurra enquanto dorme." Teve que ser sedada. Depois disso, o quarto foi lacrado. Hoje é usado como depósito. Ninguém mais entra ali exceto para descarte de materiais. Mas todos nós, os que estivemos naquela noite, sabemos a verdade. Não era Não era alucinação. Não era interferência. Não era um erro no sistema. Algo ainda habita o leito 43Q, em algumas noites, mesmo com o quarto trancado, mesmo com os fios soltos no chão. O monitor cardíaco volta a acender, sempre à mesma hora, sempre com o mesmo número, de 68 BPM. Meu nome é Henrique Rocha. Trabalhei por 6 anos no Hospital São Bartolomeu, um edifício de concreto envelhecido enfiado no coração de uma cidade esquecida pelo tempo. O hospital foi parcialmente desativado após um incêndio em 2012. Alguns setores foram reformados, outros simplesmente lacrados. E não é por causa da pintura. Trabalhei por 6 anos no Hospital São Bartolomeu, localizado em uma área que, aos poucos, foi sendo engolida pela decadência urbana. Era um prédio antigo, de janelas enferrujadas e corredores que cheiravam a éter e mofo. O tempo parecia não passar ali dentro. Ou talvez, simplesmente, o tempo tivesse decidido ir embora. O bloco C do hospital era o mais antigo. E também, o mais evitado. Ele abrigava o antigo setor de oncologia, um lugar onde os pacientes eram internados para esperar pela morte. Era chamado de o corredor vermelho, mas não pelo que diziam nas fichas. As paredes eram bege sujas. A cor vermelha vinha dos relatos, dos olhos de quem sobreviveu, e principalmente do que ficou ali depois que os pacientes se foram. Minha experiência com aquele corredor começou numa noite de sexta-feira. O hospital estava lotado. 2 seguranças faltaram. E me pediram para cobrir a ronda nos andares desativados. Isso geralmente significava andar por corredores vazios, assinar relatórios e voltar. Simples, rápido. Mas naquela noite, quando cheguei, ao terceiro andar do bloco C, senti o cheiro. Não era só mofo. Era carne úmida, apodrecida, misturada com um desinfetante vencido.
um cheiro ácido denso que grudava na garganta. Iluminei o corredor com a lanterna. As paredes pareciam suadas. Havia marcas de mão, longas demais para serem humanas, pressionadas no vidro opaco de uma das portas. Mas não era isso que me fez recuar 2 passos. Era a silhueta no fim do corredor. Ela estava parada, completamente imóvel, de costas. Um vestido branco de hospital, amarrotado, manchado de algo escuro. Os cabelos negros e encharcados desciam até o meio das costas. Não se mexia. Nem quando chamei, nem quando me aproximei com passos lentos. Faltando uns 5 metros, a luz da lanterna piscou. Quando voltou, ela estava virada para mim. O rosto era pálido, quase translúcido. A boca aberta num grito mudo. Mas o que me destruiu foram os olhos. 2 buracos afundados e vazios, como se os olhos tivessem sido arrancados com as próprias mãos. Mas mesmo sem ver, eu sentia que ela me enxergava. Sentia como se perfurasse minha mente, revirasse minha memória. Eu corri. Deixei a lanterna cair. Escorreguei nas escadas. Quando voltei para o posto, disseram que eu estava com marcas de dedos nos pulsos, como se alguém tivesse me segurado com força. Ninguém acreditou. Mas eu não era o primeiro. Falei com 3 outros. Funcionários antigos que trabalharam lá por mais de 20 anos. Um deles, Marcos, ex-segurança, me disse com os olhos vidrados: "Ela só aparece quando está sozinha. Não gosta de ser vista. Quando você a vê, ela já te escolheu." Disse que as câmeras pegaram imagens dela inúmeras vezes, mas as gravações sempre sumiam dos arquivos na manhã seguinte. Só consegui ver uma, copiada escondido por um técnico. Era noite. A câmera fixa no corredor. Às 03h17 exatos, a mulher atravessa o corredor flutuando, com o vestido se arrastando pelo chão. Atrás dela, as paredes ficam manchadas de sangue. Voltam ao normal segundos depois. Mas o mais perturbador é que, em todas as gravações, o rosto dela vai se aproximando da câmera, como se estivesse vendo quem está assistindo. Pesquisei os prontuários da antiga ala. A maioria dos pacientes havia morrido entre 2008 e 2012, sem registro de visitas. Mas um deles chamou atenção. Elza Magalhães, leito 302. Foi internada com câncer ósseo terminal, mas se recusava a tomar sedativos. Dizia que precisava estar acordada, pois eles vinham buscá-la quando dormia. Nas últimas semanas, se mutilou com as próprias unhas. Arrancou parte da pele dos braços e arrancou os próprios cílios. Gritava à noite dizendo: "Ela está nos corredores. Me chama com a voz da minha mãe. Mas quando me aproximo, ela abre a boca e só tem dentes. Tantos dentes." Elza morreu às 03h17, sozinha, com os olhos abertos, fixos no teto. Quando encontraram o corpo, havia arranhões profundos nas paredes e as câmeras da ala falharam entre 03h10 e 03h20. Ninguém conseguiu explicar. Frequência? Distorcida? Não sei explicar. Mas tem outra voz junto. Algo que não deveria estar lá. Após a 3ª vez que a vi, comecei a ouvir coisas fora do hospital. Batidas na minha porta às 3 da manhã. Choro vindo do banheiro. Arranhões dentro das paredes. Sonhos recorrentes com um corredor vermelho, onde eu caminhava eternamente, em direção a uma figura imóvel que, ao me virar, tinha o meu próprio rosto vazio, com olhos arrancados. Passei a gravar minhas noites. Em uma das fitas, ao 03h17, ouve-se minha voz sussurrando: "Eu estou esperando." Mas eu não falei isso. Mandei o áudio para um especialista em sonografia. Ele analisou e me ligou no dia seguinte. Sua voz tremia. "A voz é sua, Henrique, mas tem algo por trás. Uma frequência distorcida. Não sei explicar, mas tem outra voz junto. Algo que não deveria estar lá." Fui chamado pela segurança pela última vez em 2020. Um paciente da ala psiquiátrica disse ter visto uma mulher de cabelos negros atravessando a parede do banheiro. Ria como se tivesse água na garganta. Pediram que eu verificasse. Subi com um rádio e uma GoPro no peito. Entrei na ala C, o ar estava gelado, mesmo com o ar-condicionado desligado há anos. O corredor estava escuro, exceto por uma luz vermelha piscando no fim. Cada passo ecoava como se alguém caminhasse comigo. O
Som das gotas caindo de um cano rachado. Tinha um ritmo cadenciado, quase como um batimento cardíaco. Foi quando vi o vulto, não andando, rastejando pelas paredes, como uma aranha deformada, os ossos estalando, o vestido colado ao corpo, como se estivesse encharcado de sangue coagulado. Eu tremia, chorava. E então ela falou, não com palavras, mas com imagens dentro da minha cabeça. Vultos de corpos sem rosto, pacientes presos nas camas, gritos afogados, e uma única frase repetida, como se fosse um mantra. Você não devia ter voltado. A câmera travou. O rádio estourou num grito agudo. Apaguei. Quando acordei, estava no térreo com a roupa molhada, a pele das costas marcada por unhas. No dia seguinte, pedi demissão. Epílogo, 03 de 17 e hoje, anos depois, ainda acordo no meio da noite, sempre no mesmo horário. 03 e 17, sempre com a mesma sensação. Ela está do outro lado da porta, esperando. O Hospital São Bartolomeu será demolido. É em breve. Mas quem conhece sua história sabe. Não adianta destruir paredes, porque ela não está presa ao prédio, ela está presa ao tempo, e ao que fizemos com ele. Trabalhar em hospitais nos ensina a diferenciar o que é medo real e o que é apenas o reflexo do cansaço. Pelo menos era o que eu acreditava. Até conhecer a ala morta. O Hospital Municipal de São Lázaro, em São Caetano, é antigo. Construído nos anos 60, já passou por diversas reformas. Mas um setor em especial, o antigo bloco obstétrico, foi completamente desativado em 2013, depois de um caso que poucos ousam comentar. Essa ala permanece trancada com correntes. As janelas foram lacradas com madeira. Não há luz elétrica funcionando lá dentro. Mas mesmo assim, naquela ala, há vida. Ou algo muito parecido com isso. Eu sei porque ouvi. Eu ouvi um bebê chorar ali dentro. Era uma madrugada pesada. O tipo de noite em que o ar parece grudar na pele e a claridade dos corredores hospitalares dá lugar a sombras opacas e opressivas. Eu estava sozinha na recepção do andar de obstetrícia. As parturientes dormiam, a auxiliar havia ido buscar sedativos, e os monitores cardíacos zumbiam baixo, como um sussurro constante. Foi quando, do silêncio, emergiu o som impossível, um choro, agudo, arrastado, irregular. Não era um bebê qualquer. O som tinha algo de deformado, como se o choro passasse por um funil de vidro rachado. Era fraco e ecoava entre as paredes como uma agulha arranhando o tímpano. Levantei, instintivamente. Meus pés me levaram até o corredor bloqueado. Ao final dele, a velha porta de aço da sala de parto 2. Um lugar que ninguém usava há 12 anos. Havia correntes enferrujadas no trinco, placas de isolado, e as janelas estavam cobertas com plástico preto, coladas por dentro. Mas dali, o choro era mais forte. E havia algo mais, um gorgolejo, como se um líquido fosse agitado dentro, de uma garganta pequena demais. No dia seguinte, procurei registros. Usei meu crachá para acessar o sistema interno. Depois de vasculhar arquivos antigos, encontrei a paciente, Janine Alves de Souza, 27 anos, internada em 2013, com uma gravidez aparentemente normal, mas algo saiu errado. O prontuário dizia que, no dia 12 de outubro, Janine entrou em trabalho de parto. Mas durante a dilatação, ela começou a reclamar de dores intensas e visões estranhas. Um dos médicos anotou: paciente relata sentir que o feto está olhando de dentro e se recusando a sair. Outras anotações ficaram progressivamente mais bizarras. Choro fetal audível sem batimento cardíaco compatível. Paciente repetiu várias vezes: ele nasceu errado, ele nasceu para dentro. Tentativa de cesárea falhou. Tecido uterino com resistência anormal, sangramento inexplicável. Janine morreu às 03h23 e o bebê nunca foi retirado. Laudo da autópsia indicava que o feto estava intacto, mas o útero de Janine apresentava marcas internas, como se tivesse sido arranhado de dentro para fora. 3 noites depois, voltando de uma cesariana às pressas,
Passei pelo corredor lacrado. Algo. No ar mudou. Estava denso, morno. O cheiro era insuportável. Uma mistura de leite azedo, ferro oxidado e placenta podre. Foi então que notei. A tranca da sala 2 estava úmida. Um líquido escuro escorria pelo metal. Toquei com a ponta da luva descartável. Era sangue. O corredor ficou mais gelado. Um monitor cardíaco disparou ao longe, mesmo sem paciente, e então ouvi. Um gemido. Não um gemido humano. Era uma respiração rastejante, como se um corpo muito pequeno e desajeitado estivesse se arrastando dentro da parede. No fim de semana seguinte, tentei buscar mais informações nos arquivos físicos, mas quando pedi a pasta completa do caso da Janine, me disseram algo estranho. Essa pasta pegou fogo há 2 anos. Perguntei como. Me mostraram a gaveta, totalmente queimada por dentro, mas intocada por fora. Só os arquivos do caso Janine haviam virado cinzas, mas uma folha sobreviveu. Semi-queimada, rasgada. Nela estava rabiscado a caneta. Não é humano. Não era para sair. O cordão umbilical estava envolvendo o pescoço da mãe, como um laço vivo. Na madrugada de terça-feira seguinte, às 03h23, levei comigo um gravador. Escondido no bolso, me sentei no fim do corredor lacrado e esperei. Nada nos primeiros minutos. Mas então, ao longe, o choro. O som crescia, ganhava corpo. E então, tap, tap, tap. Passos pequenos, dentro da sala. E uma respiração arfante, com estalos, como se o ar passasse por um pulmão molhado. No gravador, ouvia-se também um lamento, de mulher, fraco, entrecortado. Não deixem ele sair. Ele é feito de morte. Ele ainda está crescendo. Dentro de mim. Na noite seguinte voltei. O hospital estava em silêncio. E no vidro fosco da porta da sala 2, entre manchas antigas, vi uma pequena mão, do outro lado, pálida, de dedos longos demais para um bebê comum. A mão se arrastou lentamente pelo vidro, deixando um rastro vermelho escuro. E então, o rosto. Não um rosto comum, um esboço, sem olhos, apenas pele esticada, uma boca aberta que ocupava metade da face. Gritando, mas sem som. Era o bebê, ou o que restou dele. Ele nunca nasceu, mas nunca parou de crescer. Relatos surgiram de outras funcionárias, enfermeiras com sangramentos repentinos, partos prematuros inexplicáveis sempre no mesmo horário. Bebês nascendo com marcas em forma de cordão no pescoço. Um feto abortado às 12 semanas. Apresentava dentes. Dentes formados tudo ligado a esse maldito corredor. O hospital tentou exorcismo. Tentaram lacrar a ala com cimento. Mas sempre se ouve o choro, porque ele não foi tirado. Não foi expulso do corpo da mãe. Ficou lá dentro, se alimentando do ódio, do trauma, do medo, e agora não está mais preso. Hoje estou aposentada. Mas às vezes, quando acordo às 03h23, ouço o choro vindo da sala da minha casa. Não tenho filhos, nunca tive. Mas há um berço no meu quarto, e dentro dele, às vezes, algo se mexe. Sempre achei que o verdadeiro horror estivesse nos corredores silenciosos de um hospital durante a madrugada. O tempo parece desacelerar. O tic-tac do relógio torna-se ensurdecedor e cada sombra parece mais viva do que deveria. Naquela noite, eu estava no meu 3º turno consecutivo. Era início de inverno. A ala leste do Hospital Santa Helena estava vazia em sua maioria, exceto pelas salas 208 e 210. A 209, entre elas, estava oficialmente fechada por tempo indeterminado desde o incidente com o paciente Caio Andrade, meses antes. Às 2h47, o botão de emergência da 208 foi acionado. Corri até o quarto e encontrei o Sr. Alfredo, 79 anos, com os olhos arregalados, suando frio, mesmo sob 3 cobertores. Ele tremia, apontando para a parede. Tem alguém arranhando a parede, pedindo ajuda. Tentei acalmá-lo, mas quando encostei o ouvido na divisória da parede que dava para a sala 209, ouvi um raspar seco, contínuo, como unhas em madeira. Depois, algo mais fraco.
Uma voz arrastada, repetindo a mesma palavra em um tom choroso. Me vê, me vê, me vê. Olhei para Alfredo. Ele só sussurrou. Ele sabe que você escutou. Na noite seguinte, mesmo sem plantão, voltei ao hospital. Algo em mim queria entender, queria ver de perto, talvez por curiosidade mórbida, ou por um medo disfarçado de coragem. Acompanhei uma colega até a ala leste. A luz do corredor da 209 oscilava. Toda vez que piscava, a sombra sob a porta parecia mudar de forma. Por 3 vezes, ouvimos o som de algo se arrastando dentro do quarto. Uma cadeira, talvez, ou uma maca sendo puxada lentamente. A porta estava trancada. Cadeado grosso, selo da administração. Mas quando nos aproximamos, a maçaneta girou sozinha. Na semana seguinte, pacientes nas salas vizinhas começaram a apresentar sintomas semelhantes: tremores, insônia, alucinações auditivas. Dona Marina, da 210, acordou com marcas roxas nos pulsos. Disse que uma enfermeira de vestido antigo tentava puxá-la para dentro da parede. Ela tem dentes no lugar dos olhos, dizia Marina, e sangra pelos ouvidos enquanto canta. No turno seguinte, fui verificar a parede entre os quartos. Sob a pintura recém-refeita, havia manchas escuras reaparecendo. Arranhei um pedacinho com a unha e um odor de carne apodrecida escapou da fissura. Era como se a parede estivesse infeccionada. Chamei o zelador. Quando ele rasgou a parte comprometida, do reboco, encontramos marcas de unhas profundamente encravadas no concreto e uma única frase riscada em várias camadas. A sala nunca esteve vazia. O nome que assombra até hoje o prontuário da ala. Caio Andrade, 26 anos. Internado após um episódio psicótico severo, foi transferido a 209 por isolamento. Segundo os registros, ele conversava com a parede, recusava a alimentação e dizia ter dormido dentro da escuridão. Na noite de sua morte, os sensores mostraram estabilidade. Até às 3h08 em segundos, seu batimento foi a 0. Quando entraram no quarto, encontraram Caio sem olhos, sem unhas e com a língua costurada com fios cirúrgicos. Ninguém entendeu como. Nenhuma câmera mostrou entrada ou saída. Nenhum grito foi ouvido. Mas nas paredes havia mensagens, centenas, todas feitas com sangue. Eu vejo por dentro. Deixem a luz acesa. A sala é o corpo. Eu sou o sangue. Ainda estou aqui. Mesmo após ser lacrada, a sala começou a interferir nos sistemas do hospital. O ar-condicionado da ala queimava à noite. Luzes oscilavam apenas perto da 209. E nas câmeras, uma figura sem feições claras surgia sempre no mesmo ponto do corredor, bem diante da porta da 209. Por 13 segundos exatos, a 03 era 9 da madrugada. Técnicos diziam ser bug, mas ninguém queria mais revisar a ala. Um novo segurança, recém-contratado, foi escalado para monitorar o andar. 3 dias depois, se jogou do terraço do hospital. Antes de pular, deixou um bilhete. Ele me mostrou o que tem dentro das paredes. Ninguém vai esquecer. Pressionados por falta de leitos, a administração decidiu reabrir a sala 209. Fizeram a pintura, instalaram novas lâmpadas, passaram água benta, por insistência dos enfermeiros mais antigos, e colocaram um paciente terminal, sem família, de nome Elias. Na primeira madrugada, a equipe ouviu batidas contínuas nas paredes. Às 0309, todas as luzes da ala leste falharam por 4 minutos. Quando acenderam de novo, Elias estava morto. Ele havia arrancado os próprios olhos com os dedos. Os globos estavam colocados sobre a mesa de cabeceira, formando a palavra aqui. Eu não devia, mas entrei na sala, sozinha. Fechei a porta atrás de mim. O silêncio ali dentro não era normal. Não era ausência de som. Era a presença do silêncio. Comecei a sentir uma pressão nos ouvidos. E então, ouvi a respiração atrás de mim. Lenta, úmida, como se fosse de uma criança com febre. Me virei e vi uma sombra deitada no chão, sem olhos, com os braços abertos, e no teto, escrito em carvão: se você me vê, eu também vejo você. A porta trancou sozinha.
Luzes apagaram, e por alguns segundos a parede começou a pulsar. Como carne viva, uma mão saiu dela, pequena, coberta de sangue seco. Tentei gritar, mas minha garganta fechou. Quando a luz voltou, eu estava sentada no chão, com marcas de dedos no meu pescoço. A sala foi lacrada outra vez. Mas às 3h09, todos os dias, os monitores de vigilância piscam. E durante 13 segundos, a câmera da 209 mostra algo, olhando diretamente para o visor, como se soubesse que estamos assistindo. E o pior, hoje de manhã, no espelho do banheiro do hospital, estava escrito com letras tortas e trêmulas, usando o vapor da água quente: "Você também vai para a 209. Sim. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre que alguém falava em vultos, espíritos ou presenças, minha mente racional tentava explicar com cansaço, alucinação por estresse ou, no máximo, paranoia. Mas o que vivi naquele hospital? Não há explicação científica que baste. Trabalho há 8 anos no Hospital Infantil Esperança, no setor mais sensível e silencioso de todos, o CTI pediátrico. Lá a vida parece sempre pender entre dois mundos, e talvez seja justamente isso que rompeu a barreira entre eles. Tudo começou em uma noite fria de setembro. Eu estava sozinho no turno das 02 horas às 06 horas. O silêncio do setor era total, exceto pelos bip-bips constantes dos monitores cardíacos. Às do 13h11 ouvi passos, pequenos, rápidos, como de uma criança correndo. O som dos pezinhos descalços no piso de vinil reverberou no meu estômago. Me levantei de supetão, acreditando que algum paciente havia saído da cama. Mas ao verificar, todos os quartos, todas as crianças estavam monitoradas, entubadas, dormindo ou sedadas. Foi quando vi, na penumbra do fim do corredor, entre a luz oscilante e o reflexo do acrílico das portas, uma criança, magra, muito pálida. Vestia um avental de hospital largo demais para seu corpo. Estava de costas, a cabeça levemente inclinada como se ouvisse algo vindo do teto. Quando dei um passo, ela correu, sem abrir portas, sem som de tranca, sem sensor acionado. Apenas passou direto por dentro de uma porta de vidro, como se fosse vapor. Na noite seguinte, estava de plantão com minha colega Amanda. Não comentei nada do que vi. Ainda duvidava da minha sanidade. Mas às 03h12, Amanda parou de digitar e disse: "Você viu isso também?" A mesma silhueta, correndo, entrando e saindo de quartos, mas sempre parando diante de um em específico, o quarto 7. Ela se virava lentamente, apontava para a porta com o braço esticado e desaparecia. Naquela noite, a paciente do quarto 7, Mariana, 9 anos, com leucemia avançada, teve uma piora súbita. Ela estava estável há dias, mas às 03h42 entrou em parada. Tentamos de tudo. Ela se foi às 04h11. Fizemos o procedimento. Limpamos. Silêncio sepulcral. Amanda, ainda em choque, virou-se para mim e sussurrou. Ela apontou de novo. Antes da menina morrer, ela apontou. Nos dias seguintes, os relatos se multiplicaram. Técnicos, enfermeiras, até mesmo médicos da UTI começaram a ver a mesma coisa. Uma menina, correndo, parando diante do quarto 7, apontando. E então, morte em menos de 24 horas. Começamos a anotar. 5 mortes em sequência. Todos os pacientes estavam em estados graves, sim, mas nenhum com previsão de falecimento. E todos invariavelmente foram apontados por ela. Instalamos uma câmera extra no corredor. Revisei as imagens com o segurança de plantão. Nada. As imagens eram comuns até às 03h13. Nesse minuto, o vídeo apresentava um glitch, como se tivesse sido regravado por cima com ruído. E quando voltava, o som ambiente ficava distorcido, por exatos 27 segundos. Um técnico de informática do hospital foi investigar os arquivos corrompidos. Ele vomitou no banheiro e nunca mais voltou ao hospital. Segundo ele, nas imagens congeladas da distorção, era possível ver um rosto.
um rosto apertado contra o visor da câmera, com olhos negros e boca aberta, num grito silencioso. Iris era a mais experiente entre nós. 27 anos na pediatria. Ela se recusava a aceitar aquilo. Chamava de histeria coletiva, até que viu. Foi durante um plantão solo. A 03 e o 08, ela ouviu risos baixos de criança. Quando saiu da sala de descanso, viu a menina parada dentro do quarto 7, mesmo estando ele vazio naquela noite. A criança apontou para Iris e sorriu. Iris desmaiou. Caiu e fraturou o braço. Quando acordou, estava internada no próprio hospital. 2 dias depois, ela foi encontrada morta no leito, com os olhos abertos, pupilas dilatadas, expressão de absoluto terror. E no lençol com sangue coagulado estava escrito com letras infantis: "Eu apontei para você também." Tentamos identificar quem era aquela criança. Vasculhamos prontuários, vídeos antigos, relatos de mortes. E então surgiu um nome: Isabela Moura, 6 anos. Vítima de negligência médica grave durante um procedimento no CTI, anos atrás. O processo foi abafado. Os pais desapareceram. Seu corpo nunca foi enterrado oficialmente. Há quem diga que houve erro no transporte ao IML e ela nunca saiu. Do hospital, seu prontuário, desaparecido. Sumiu dos arquivos físicos e digitais. Mas um enfermeiro antigo, Alcides, revelou algo sussurrando. O quarto onde ela morreu era o 7. Tentamos benzer o local. Padres, pastores, até um médium foi levado clandestinamente por um funcionário. Todos diziam o mesmo. A presença aqui não quer ir embora. Ela se alimenta do que morre. Um deles, o padre Antônio, deixou um aviso antes de sair. O problema não é o espírito da criança. É o que usa ela. Há algo atrás. Algo que veste a forma da menina. Ela aponta para alimentar o que está atrás da porta que ninguém vê. Naquela noite, toda a energia da ala caiu a 03 e 14. O gerador não ligou. Os monitores ficaram mudos. Quando voltaram, o menino do quarto 7, Lucas, 5 anos, já estava morto. E na parede de acrílico do quarto, por dentro, estavam marcas de mãos pequenas, como impressas de dentro para fora. Hoje o quarto 7 está interditado, mas não adianta. A criança continua, corre, entra, sai, aponta. A última vez que vi, ela não apontou para um quarto, apontou para mim. Desde então, ouço passos atrás. De mim sempre que estou sozinho. Meu gato se recusa a entrar no meu quarto. E todas as noites, às 03 e 11, meu celular vibra sem notificações. E quando olho pela janela, vejo pegadas pequenas na varanda, mesmo no 3º andar. Ela não quer, mas apenas indicar o próximo. Ela quer que eu vá com ela. Eu trabalho há mais de 14 anos no Hospital Nossa Senhora das Dores, na ala de cuidados prolongados. Já vi muita coisa: agonia, desespero, pacientes em delírio, despedidas comoventes. Mas a morte de Dona Lourdes me marcou de um jeito que até hoje não consigo explicar. Ela era uma senhorinha de 89 anos, lúcida, educada, de fala mansa. Estava internada no quarto 304 há quase 2 meses. Sofria de insuficiência cardíaca grave, mas o quadro era estável. Na noite anterior à sua morte, ela me chamou pouco depois da meia-noite com um pedido estranho. Querida, me cobre, até o pescoço. Hoje ele vai vir me buscar, mas quero estar bonita. Ele sempre dizia que eu ficava linda assim. Perguntei quem viria. Ela respondeu com os olhos brilhando. O Otávio, meu marido. Ele prometeu que me buscaria, e ele nunca. Falhou com promessas. Sorri tentando confortá-la. Ajeitei os lençóis, beijei sua testa. 1 hora depois ela me chamou de novo, mas dessa vez apenas sorriu. E segurou forte a minha mão. Sem mais palavras, às 4h03 da manhã, o monitor cardíaco registrou uma parada, sem convulsões, sem agonia. Ela simplesmente parou, como quem adormece com um suspiro profundo. 2 noites depois da morte de Dona Lourdes, já com o quarto 304 desocupado, a campainha de chamada tocou no posto. Eram 2h38 da madrugada.
O som era agudo, insistente. No painel aparecia claro. Quarto 304. Solicitação de atendimento. Fui até lá com o técnico Anderson. A porta estava trancada, como deveria estar. Usamos a chave reserva. O quarto estava exatamente como deixado. Lençóis limpos, monitor desligado, luz fria acesa no modo noturno. Nenhum paciente, nenhum movimento. Porém, o botão de chamada estava piscando. E o mais estranho, os fios do painel estavam desconectados desde o óbito de Dona Lourdes. Era impossível aquele sistema funcionar. Fiquei parada encarando o botão, sentindo um frio incômodo subir pelas costas. Era como se alguém tivesse acabado de soltar aquele botão segundos antes de entrarmos. As noites seguintes foram piores. A campainha passou a tocar em horários diferentes, às vezes 2h17, outras 3h01, sempre no silêncio absoluto da madrugada. Técnicos desligaram o disjuntor, isolaram os fios, retiraram o painel inteiro. Nada adiantava. Começamos a perceber marcas estranhas no ambiente. No espelho do banheiro, um dia, encontramos a palavra aqui escrita com o dedo na condensação do vidro. A janela estava fechada, o espelho limpo no dia anterior. Em outra noite, as cortinas estavam abertas, e vimos refletido no vidro por apenas um segundo, um vulto branco, imóvel, de pé ao lado da cama. Mas quando viramos, o quarto estava vazio. A atmosfera do 304 começou a mudar. Não era apenas frio. Era um frio que queimava, que entrava pelos ossos. O ar era denso, pesado, como se respirar naquele quarto fosse um esforço. Técnicos começaram a se recusar a entrar. Uma enfermeira nova, Camila, desmaiou ao cruzar a porta. Disse que sentiu como se uma mão gelada tivesse agarrado sua nuca. Ela nunca mais voltou ao plantão noturno. As luzes do teto piscaram durante 3 madrugadas seguidas, entre 3 e 3h15. E sempre, a campainha tocava logo depois. Numa dessas madrugadas, o guarda noturno relatou ter visto pelo vidro da porta alguém deitado na cama. Só que o quarto estava trancado com chave. E nenhuma chave havia sido retirada da sala da supervisão. Decidimos fazer uma inspeção completa com a enfermeira Dalila, a supervisora do andar. Era 2h55, quando abrimos o 304, o cheiro. Foi o primeiro choque. Algo entre éter vencido, roupa de defunto e flores mortas. Do tipo de odor que invade a garganta e faz você querer vomitar. A cama estava afundada. E não era uma marca leve. Era profunda, como se alguém de peso estivesse ali deitado. Os lençóis estavam esticados, mas amassados no formato exato de um corpo humano. Toquei o colchão, estava quente. A campainha piscou mesmo com fios cortados. E então, a porta do armário de medicamentos abriu sozinha, com uma lentidão que me fez paralisar. Dalila, ao meu lado, murmurou: "Ela ainda está aqui." Na 8ª noite, o caos começou. O som da campainha agora vinha direto da parede, como se algo por trás do concreto estivesse tocando por dentro. E mais, ouvíamos passos lentos, arrastados entre as 2 e 4, vindo de dentro do 304 e se espalhando até os corredores vazios. Gravamos áudio. O que ouvimos depois nos arrepiou até a alma. Voz feminina sussurrando lentamente, repetidamente: "Otávio, Otávio, me leva com você, me leva." Também houve risadas. Risadas agudas, infantis, que ecoavam do banheiro do quarto mesmo com a porta trancada. Com a ajuda do arquivo antigo do hospital, descobrimos que Otávio, o marido de Dona Lourdes, faleceu no mesmo quarto em 2009. Ele teve um colapso pulmonar, sozinho, e dizem que ficou agonizando por horas antes de alguém encontrá-lo. Um abandono completo. Consta nos registros que, após a morte dele, 2 outras pacientes faleceram subitamente no 304. Ambas disseram nas semanas anteriores que sonhavam com um homem parado na porta. Dona Lourdes passou mais de uma década pedindo para ser internada, sempre naquele mesmo quarto. Decidi entrar sozinha no 304 numa madrugada de sexta-feira. Levei um gravador, uma vela acesa e minha coragem. Fiquei sentada por 30 minutos, em silêncio. O frio era insuportável.
O relógio marcava 3:03. A vela apagou sozinha. E a cama afundou. Claramente como se alguém deitasse ali. Então, do nada, a campainha tocou. O som vinha de todos os lados, do teto, do chão, da minha cabeça. A voz de Dona Lourdes sussurrou atrás de mim. Agora você me ouviu. Posso descansar. Me virei. Ela estava lá, olhos escuros, boca aberta num sorriso torto. A pele pálida e afundada, ela desapareceu como neblina. A campainha parou. Desde aquela noite, o quarto foi trancado com lacre de segurança. Mas vez ou outra, alguém ouve bem baixinho vindo do fim do corredor. Plim!